Atos dos Apóstolos, capítulo 4 ainda, versículo 18 em diante. Atos, capítulo 4, versículo 18 em diante. Diz a palavra: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado, na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Só uma pausinha aqui: pedra angular era a pedra principal de uma construção. Pedra angular era a pedra que marcava tudo na construção. Deus o fez a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos a estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que o sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Nós, pois, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 19 de novo. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Nós, pois, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Estamos ainda na sequência da cura daquele homem paralítico, daquele homem coxo. É interessante que esse texto diz que o que aconteceu com aquele paralítico ficou notório para toda Jerusalém. Alguns capítulos atrás nós lemos que o fato de Judas ter tirado a própria vida, toda Jerusalém ficou sabendo também, mas agora Jerusalém ficou sabendo de um milagre.
Então nós estamos ainda nos desdobramentos do milagre da cura daquele homem paralítico. E o fato deles estarem no templo, com a multidão que correu para ver o que tinha acontecido com aquele homem que era conhecido há 40 anos. Ele era conhecido como um homem que não andava e agora está andando, está pulando, está dando glória a Deus, está do lado dos discípulos, e aí eles começam a falar e ensinar, e aí os líderes do templo chegaram com raiva, com inveja. Por que o povo está querendo ouvir o que esses dois homens têm a dizer, não o que nós temos para dizer? É interessante que Pedro e João foram judeus a vida toda. Eles nasceram judeus, cresceram como judeus, até que conheceram Jesus, e Jesus os chama para serem apóstolos. Então, para um judeu, o sinédrio era a autoridade máxima. O sumo sacerdote, o sinédrio, aquele conjunto de homens anciãos e tudo, era autoridade. Mas de repente Pedro e João falam para esse grupo que era autoridade: não, nós não vamos obedecer. Precisou de muita coragem, precisou de muita ousadia. Porque se eles fossem frouxos, eles teriam dito para aqueles homens do sinédrio: tá bom, então não vamos falar sobre Jesus nunca mais. A gente, como dizem as crianças, zip, 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 zap, minha boca vai fechar, e ainda iam jogar a chave fora e iam dizer: tá bom, nunca mais a gente fala de Jesus. Mas muito pelo contrário, eles disseram: não, nós vamos continuar falando. E o versículo 19 diz: os senhores mesmos julguem. Estou chutando aqui, o pedestal. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Eles estão dizendo: nós não vamos obedecer, porque Deus é maior do que vocês. Então nós não podemos parar de ouvir a Deus para ouvir vocês. Foi Deus quem nos chamou através de Jesus Cristo, foi Ele quem nos mandou ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, foi Ele que nos deu autoridade para curar. E agora nós não vamos parar só porque o sinédrio está dizendo que a gente não pode. Deus é prioridade. O assunto de hoje é prioridades. Quais são as suas prioridades? Prioridade é: o que é mais importante na sua vida? Qual é a sequência das coisas importantes? Isso é prioridade. Os apóstolos estão já começando aqui, mostrando para o sinédrio que acima do sinédrio estava Deus, como autoridade máxima, prioridade máxima. E a mesma coisa tem que ser para mim e para você. Deus tem que ser a prioridade do Rian. Deus tem que ser a prioridade da Rosa. Deus tem que ser a prioridade da Laura. Deus tem que ser das duas Lauras aqui. Deus tem que ser a prioridade número 1. Número 1. Acima de Deus não tem mais ninguém. É interessante que os apóstolos disseram, falando sobre Jesus: não tem outro nome que pode salvar. E é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um. Então, a autoridade máxima, a prioridade máxima é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 36 a 39, Jesus disse: alguém chegou para ele e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ter a Deus como prioridade máxima. Para as coisas funcionarem na minha e na sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. Se a gente inverter isso e colocar uma pessoa em primeiro lugar na nossa vida como prioridade, a pessoa amada, o filho, os pets, os carros. Em São Paulo a gente saía de manhã para ir para a escola dominical, a gente morava longe da igreja, alguns bons quilômetros, a gente saía de manhã no domingo, na esquina a gente já via os carros do lado de fora na calçada. Eles tiravam todos os tapetes, todos os bancos, lavavam os bancos, lavavam os tapetes, passavam cotonete no painel, na grade, na frente do carro. A gente voltava da igreja, eles estavam lavando. A gente descansava à tarde, eles estavam limpando o carro. Era o domingo inteiro limpando o carro, porque para eles a prioridade era os carros. Eu gosto de carro também, e tem alguns aqui que eu gosto muito mais, mas a prioridade número 1 tem que ser Deus. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Jesus mesmo disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta um dia seu próprio mal. Jesus está dizendo: busca Deus em primeiro lugar. Deixa Ele ser a prioridade. Prioridade número 1, Deus. Prioridade número 2, a família. Aqui é bom a gente parar para fazer uma diferença de família e familiares, parentela. Porque às vezes algumas famílias são de um jeito, outra família de outro. Algumas famílias são, como dizem, aglutinados, gostam de fazer aquelas reuniões e todo mundo fala alto. Outras famílias são meio assim quietinhos e tal. Cada família de um jeito. Mas precisamos fazer diferença entre família e parentela. Quando Deus criou o homem, Ele criou só o homem. E aí Ele criou os animais. E deu ordem para Adão cuidar do jardim e dar nome para os animais. A capacidade de Adão era muito maior que a nossa. Muito maior. E ele foi dando nome. E ele foi percebendo que o leão tinha leoa, o cachorro tinha cachorrinha, o pato tinha pata. Mas ele estava sozinho, porque Deus preferiu deixar que Adão percebesse que não estava completo. Se Deus tivesse criado a mulher assim junto com ele, ele não teria percebido, mas ele ficou um tempo sozinho. E aí a gente chega aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: uau! Não, ele não disse isso, mas ele disse algo parecido. Ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Eu sei que quem brinca diz que
A mulher foi feita de carne de segunda, não. A mulher foi feita, o homem foi do pó da terra. A mulher já, Deus pegou do homem, ele fez um upgrade em várias coisas. Elas sabem algumas coisas que nós os homens não sabemos, elas percebem coisas que nós os homens não percebemos. Deus fez a mulher para ajudar naquilo que ele tinha necessidade. Deus fez a mulher para completar, para andarem juntos. E eles deveriam se unir. E eu vou usar como exemplo Alexandre e Luciano. Para ficar bem claro a compreensão. No dia 25 de novembro de 2023, eu não decorei a data não, porque eu sou ruim de data. Eu fui procurar na minha agenda. Tá bom? Eu sou ruim de data. Se quiser saber data, fale com alguns aqui que lembram data assim. Floriana é uma delas, a Luciana também. Eu não lembro datas. Eu trabalho com números, mas sou ruim com números. Não sei o número da minha placa lá fora. Eu tenho que abrir o documento para olhar. Mas eu trabalho com números também. Mas no dia 25 de novembro de 2023, eles disseram sim na hora do casamento. E ali, naquele momento, quando eles disseram sim diante de Deus, eles começaram uma nova família. O Alexandre saiu da família Soares Lima, e a Luciana saiu da família Tinines Costa, e os dois formaram, dali para diante, a família Costa Lima. Aí depois, se Deus quiser e permitir, virão os Costinhas Lima, né? Aí é com Deus. Mas podem ser adotados também. Mas eles iniciaram a família Costa Lima. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedeçam. Esse versículo, o Alexandre devia seguir a risca, até aquele momento quando ele disse sim. Porque quando ele disse sim, ele passou a ser o sacerdote da família Costa Lima. O restante do versículo, é claro, ele precisa continuar seguindo, que é honre seu pai e sua mãe. Está lá em Efésios 6, 2 a 3, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. A Luciana vai continuar honrando o papai e a mamãe, mas agora o Alexandre não tem mais que obedecer. Eu não posso mais ficar dando ordem na casa deles. Eu posso dar umas sugestões, mas ordem não. Mas agora essa é a diferença de família e parentela. Quando alguém casa, os pais passam a ser a parentela, mas o casal agora tem que crescer juntos. E é uma linha de autoridade em todas as famílias aqui. Todas as famílias, Deus olha para a família e Ele olha o pai, a esposa, os filhos, e Ele designou para cada um responsabilidades. Irmão Toninho tem as responsabilidades dele. A irmã Diana tem as responsabilidades dela. E a Vitória também tem as responsabilidades dela. Mas Deus olha para a família, e tem mais filhos, tem netos também. Deus olha para a família e Deus reconhece que o irmão Antônio é o sacerdote da casa. E ele precisa zelar pela família. E Deus abençoa quando essa sequência é seguida. Quando você perceber alguma moça, alguma senhora, alguma jovem senhora, ou alguma senhora que já está casada há alguns anos, que está sempre brigando com o marido, sempre querendo mandar no marido, se você tiver uma oportunidade de dar umas palavrinhas sobre a questão de
bênção de Deus quando a mulher reconhece a autoridade do marido. Deus abençoa a família. Há uma bênção especial na família. E quando isso é quebrado, as coisas não funcionam bem. Deus abençoa essa vida. Mas quando alguém nessa linha, dentro da própria família, marido, esposa, filhos, quando alguém quebra e dá uma ordem que é contrária à ordem de Deus, lembra que Deus é em primeiro lugar. Quando alguém dá uma ordem que quebra a ordem de Deus, aí sim a pessoa precisa tomar uma decisão e dizer: não vou fazer. Antigamente as casas tinham um telefone fixo, era difícil conseguir, às vezes até trocavam por carro. Já pensou um telefone por um carro? Ficávamos na fila para conseguir uma linha de telefone, tinha que comprar ações da Telefônica. Mas às vezes o telefone tocava e o pai dizia: fala que eu não estou. E o menininho atendeu o telefone e disse: meu pai falou para dizer que não está. Fala que eu não estou. No dia de hoje, se o telefone celular do papai tocar em casa, não adianta o filho dizer: meu pai não está em casa, só o celular dele está aqui, ele saiu e não levou o celular. É muito raro acontecer isso, às vezes acontece, mas quando um pai, por exemplo, pede para um filho mentir, e o filho ama a Deus, e o filho sabe que não pode mentir, porque é um dos mandamentos, ele tem que dizer: papai, não posso mentir, eu não posso mentir, porque senão eu vou estar desagradando a Deus, que é maior. O que Pedro está dizendo no Sinédrio é: nós não vamos ouvir vocês, porque a ordem de Deus é maior. Às vezes o marido não é crente e diz para a mulher que é crente: não é para levar dízimo para a igreja. Então a irmã fica fria, fica tranquila, não traga dízimo para a igreja, obedeça seu marido. Também não é para trazer dízimo de dinheiro roubado, como diz o pastor Jeremias Pereira, porque às vezes a mulher vai na feira e não gasta tudo, guarda uma parte para trazer de oferta para a igreja e não conta nada para o marido. Ou às vezes aquelas moedas ficam no fundo da bolsa, do bolso do marido, e aí o pastor Jeremias fala: não traz para a igreja oferta com dinheiro roubado. Fica tranquilo, se o marido disse não traga, ore pelo seu marido, porque ele é autoridade, e ore pelo seu marido. Um dia ele vai se converter, ou um dia ele vai dizer: mulher, leva alguma coisa lá para a igreja, leva alguma coisa, e aí você vai trazer com a bênção dele. Se o marido der alguma ordem para a esposa que vai contra a ordem de Deus, ela pode sim dizer: isso eu não vou fazer, por causa do meu Deus. E ele disse para eu não fazer, e eu não vou fazer. Primeira prioridade, Deus. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, trabalho ou negócio próprio. Não pode inverter as coisas. Algumas pessoas tomam escolhas erradas. A vida é feita de escolhas. Todos os dias nós escolhemos. Escolhemos ficar na cama ou levantar. Escolhemos levantar de bom humor ou de mau humor. Escolhemos sair de casa mal-humorados, querendo brigar com todo mundo no trânsito, ou podemos sair dizendo: Deus me ajuda hoje a não perder a paz. Todos os dias nós tomamos escolhas. E às vezes as escolhas no trabalho, no negócio próprio, são escolhas erradas. Às vezes colocando o trabalho ou o negócio próprio acima da família ou acima de Deus. E aí as coisas não funcionam. Em inglês, trabalho é work. E tem uma palavra que eu aprendi uma vez que é workaholic. Não sei se você já ouviu isso, mas workaholic é uma pessoa que é viciada em trabalhar. Trabalha, trabalha, trabalha. Em português tem algumas pessoas que dizem o quê? Meu nome é trabalho. E meu sobrenome? Hora extra. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra.
Tem gente que só quer trabalhar. Só quer trabalhar, um desespero por dinheiro, um desespero para trabalhar, um desespero. E às vezes, depois de um tempo, dizem: não vi meus filhos crescerem. Acabou meu casamento. Perdi o emprego. O emprego não é para sempre. O negócio próprio, às vezes, não dura para sempre. E às vezes as pessoas perdem os filhos, perdem a família por causa do trabalho. E ultimamente, muita gente tem sido pressionada para trabalhar muito. Quando começaram a inventar computador, disseram que os homens ficariam tão eficientes que trabalhariam menos, porque em poucas horas conseguiriam fazer tudo. Só que foi o contrário, né? O trabalho anda com a gente está na cidade, de repente o chefe liga. O pior é quando o chefe é workaholic, quando o chefe não sabe os limites e até nas férias liga. Mas muita gente coloca o trabalho como prioridade acima da família, e às vezes acima de Deus. E aí as coisas não funcionam. Então seja um empregado, um bom empregado. Às vezes a gente acompanha pessoas que ficam desempregadas por um tempo, e aí de repente arrumam um emprego e vão para o trabalho felizes, porque arrumaram emprego e trabalham na maior alegria. E aí passam uns meses, começa a reclamar do trabalho, começa a dar umas escapadelas. Não, se você for contratado, continue um bom empregado. Trabalhe bem, trabalhe certo. Se não está contente com o trabalho, comece a mandar currículo e ache outro. Mas enquanto estiver no trabalho, trabalhe bem. Pedro, ele disse lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. O chefe é mau, seja um bom empregado. Seja honesto, seja correto. Faça o seu trabalho. Efésios diz, 6, versículo 5: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, como se Cristo fosse o gerente, como se Cristo fosse o dono da empresa, como se Cristo fosse seu chefe. Trabalhe certinho. Mas se o chefe pedir alguma coisa que seja errada, sabe aquela mentira profissional? O produto será entregue em 3 dias. E você sabe que a fábrica está lotada, não vai sair em 3 dias. E o chefe diz: fala lá que em 3 dias. Você pode dizer: não vou falar que em 3 dias, não vai ser em 3 dias, eu não vou mentir. Eu vou informar que vai sair em 5 dias, que é o que eu vejo que vai sair. Fale a verdade. E talvez você vai ouvir: eu vou te mandar embora. Diga: pode mandar embora, mas eu não vou mentir. Eu ouvi de uma pessoa que às vezes dizia: fala que eu não estou. Não, você é crente, você não mente, né? Fulano, fala que eu não estou. Mas depois a pessoa reconheceu que aquele crente era crente, seja um crente, e colocou em posição de responsabilidade, porque sabia que ela não mentia, sabia que ela ia dizer a verdade. Deus, família, trabalho. Se o trabalho quer que você faça algo errado, diga, como Pedro disse, e João lá no Sinédrio: não posso ouvir vocês, porque Deus é maior. Não prometo que você não pode cumprir. Número 4, ministério. Há uma diferença. Algumas pessoas fazem confusão. Eu sou professor da escola dominical.
E Deus está em primeiro lugar, então eu vou deixar minha família para trás, meu marido para trás, porque eu sou professora da escola dominical. E Deus está em primeiro lugar. Não, ser professor dominical é ministério. É o que você faz para os outros, você ensina aos outros. Há uma diferença entre servir a Deus, conhecer a Deus, estar na vontade dEle, e o que você faz na igreja. Se não adianta eu tenho um ministério na igreja, e aí o marido fica em casa abandonado, os filhos ficam em casa abandonados, a prioridade está errada. Quando chegamos aqui, a hora que acabava a escola dominical, o grupo de louvor começava o ensaio. E ensaiavam até 2, 3 horas da tarde. Era assim, não era de noite. Ensaiavam um pouco menos, mas ensaiavam bastante. E a gente começou a dizer, não, peraí, vocês têm que almoçar no domingo juntos. Ensaiam no outro horário. Durante a semana vocês estão no trabalho, os filhos estão em casa, a esposa está em casa. Domingo aí vocês ficam na igreja ensaiando, e os filhos em casa, a esposa em casa, demora para almoçar e tudo. E aí mudaram o horário do ensaio. Ministério é a prioridade número 4. E o ministério não pode atrapalhar a família, não pode atrapalhar o seu trabalho também. Eu sou líder do ministério da vigília, e aí no dia seguinte vai dirigir o ônibus com sono, cochilando na hora de dirigir o ônibus. Não, porque Deus está em primeiro lugar. O líder, como ministério da vigília, é ministério, Deus em primeiro lugar. Segundo a família, o trabalho é o terceiro. Então o seu ministério não pode atrapalhar o seu trabalho. A empresa precisa que você esteja descansado. Então não seja um líder, seja do ministério e avise, olha, eu vou precisar sair 11 da noite, que eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou viajar com ônibus. Descanse. E no dia que você não for viajar, no dia seguinte, aí você fica a noite inteira na vigília. Ministério. Número 5, descanso e lazer. Eu conheci um homem que era liderança na igreja, cuidava das coisas da igreja, estava firme na igreja, e aí de repente, pastor, Deus abençoou, comprei um pesqueiro, um terreninho do lado do rio. Não foi seu pai não? O pai da Roberta também tinha um pesqueiro, mas era outra pessoa. Oi? Seu avô, esse mesmo, seu avô, pai da Edna. Mas era outra pessoa. Comprei um pesqueiro. E aí passou uns dias, o que acontecia de domingo? Estava o irmão lá no pesqueiro. Vários domingos no pesqueiro. O lazer ocupou o lugar dele estar na casa de Deus. Nós precisamos descansar. Pode ter um pesqueiro? Pode. Mas precisa ir todo domingo no pesqueiro? Precisa ser no domingo o pesqueiro, no sábado não dá para ir? Ou não dá para ir para a igreja, depois voltar para almoçar no pesqueiro, ficar tarde lá e à noite vem descansado para a igreja? São escolhas, todos nós temos escolhas. Um pastor disse que ia tirar férias, aí um irmãozinho da igreja disse, não pastor, o diabo não tira férias. O pastor vai tirar férias. Aí o pastor disse, é por isso que ele é endemoniado. Ele não descansa. Mas eu sou gente, eu preciso descansar um pouco. Então, descanso sim, é bom, mas não pode ser tudo. Não pode descansar demais e atrapalhar seu trabalho. Não pode descansar demais e ficar longe, pescando muito tempo e deixar a família abandonada em casa. Prioridades. Depois que o Sinédrio ameaçou os discípulos, eles falaram, não, antes importa ouvir a Deus. Eu gosto de uma ilustração, e eu quero acabar com isso,
que um homem chamou de ilustração das prioridades de um cafezinho. Ele pegou, vocês já devem ter visto, ele pegou parece como se fosse um aquário grande, transparente, e ele pegou um saquinho com várias bolinhas pequenininhas. E ele disse: aqui são algumas coisas que a gente faz na nossa vida. E ele pegou aquele saquinho com as bolinhas bem pequenininhas e ele virou dentro daquele aquário. E aí ele pegou algumas, como dizem aqui, burquinhas, algumas bolinhas de gude. E ele disse: aqui são outras coisas um pouco mais importantes que a gente faz na vida. E ele virou aquele saquinho das bolinhas de gude, das burquinhas, dentro do aquário. Depois ele pegou bolinhas de ping-pong e disse: aqui são outras coisas que a gente também diz que são importantes e mais importantes do que as outras. E ele pegou aquele saquinho com bolinhas de ping-pong, que são um pouco maiores, e ele despejou dentro do aquário. Aí ele pegou uma bola maior, que disse: aqui é Deus. E aí ele pôs Deus dentro daquele aquário e não coube, porque estava uma boa parte já lotada com as bolinhas pequenas, uma parte ficou para fora, não tinha mais espaço para Deus. Ele falou: é isso que muita gente faz, resolve todas as coisas e deixa Deus por último, aí não tem espaço. E aí ele pegou outro aquário igual, com saquinhos iguais, só que ele inverteu. Ele pôs a bola grande primeiro. Ele disse: quando Deus entra na nossa vida, Ele é o principal, a prioridade máxima, Ele vai cuidar de tudo. Aí ele pegou as outras bolas de ping-pong, jogou dentro. Pegou as boquinhas, jogou dentro. Pegou aquelas bolinhas bem pequenininhas, jogou dentro, e elas foram achando espaço. Ele disse: é assim na nossa vida. Quando a gente coloca na ordem certa, tudo cabe. Aí alguém disse: mas por que é prioridades em cafezinho? Aí ele disse: ele estava com uma jarra de café, ele pegou e derramou o café dentro do aquário e disse: e ainda tem espaço para cafezinhos com algumas pessoas. Você ainda vai achar espaço para encontrar os amigos, para ter um tempo de conversa. E o cafezinho também teve espaço. O aquário não transbordou. Antes importa ouvir a Deus do que aos homens. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Olha aí sua Bíblia, versículo 21 do mesmo capítulo 4 de Atos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado com que castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinham acontecido. Ora, o homem era quem tinha sido operado, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto a tua mão e estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quais são as suas prioridades?
Não diga para mim, diga para Jesus se alguma coisa está fora de lugar. O que dá para perceber pela Bíblia é que é Deus, família, trabalho, ministério, lazer. Se tem alguma coisa fora de lugar, fale com Jesus. Peça perdão. Peça para Ele te ajudar a fazer as escolhas certas. E se nessa sequência toda alguém te der uma ordem que vá contra a ordem de Deus, ainda que seja um pastor, te disser para fazer alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, diga: pastor, eu não vou fazer, porque Deus disse isso, isso e aquilo. Eu vou obedecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra mostra para a gente questões que nós precisamos estruturar na nossa vida para que cada prioridade esteja na posição correta. Obrigado por Pedro e João, pela ousadia deles de dizer: não, nós não vamos fazer isso porque nós temos que ouvir a Deus. E ó Pai, em alguns países as pessoas não estão perdendo emprego por se recusar a mentir. Em alguns países nossos irmãos estão morrendo por não aceitar fazer alguma coisa que vá contra a vontade de Deus. Alguns irmãos nossos estão sendo torturados, estão vendo familiares sendo torturados e dizendo: nega Jesus que aí eu solto vocês. Não é um emprego que vai ser perdido, mas é a própria vida. Mas eles estão firmes, crendo que o importante é ser fiel até a morte. Ensina-nos a colocarmos as coisas no nosso aquário na sequência correta, sem inverter, sem ocupar o espaço que é teu, Deus, sem tirar o espaço que é da família, do trabalho, do ministério, do lazer. Que a gente conduza tudo de forma correta. Amém. Abençoa, Senhor, aqueles que são sacerdotes em suas casas, que eles aprendam a Tua vontade, para que nunca peçam nada que seja contra a vontade de Deus. Abençoa as esposas, que elas descubram a bênção de estar debaixo da autoridade, a segurança que tem, a bênção de Deus ligada a tudo isso. E que as mães também nunca deem alguma ordem aos seus filhos que vá contra a vontade de Deus. Senhor, ensina-nos. E obrigado por hoje. Obrigado por esse novo ano. Amém. Amém. Nós vamos chegar ao altar. Aliás, vamos celebrar a ceia. Vou pedir que a pastora Lúcia chegue para nos ajudar. A ceia nos faz lembrar que Jesus veio, nasceu, cresceu, ensinou, pregou, fez a vontade do Pai, mostrou prioridades, e Ele morreu naquela cruz no meu lugar, porque eu que precisava ter morrido naquela cruz por causa dos meus pecados. Mas Jesus me substituiu. Jesus substituiu a Vitória, Jesus substituiu a Júlia, Jesus ficou no lugar do Gustavo, Jesus ficou no lugar do Marcelo. A Laura que tinha que estar lá, né, Laura? Por causa dos pecados da Laura. Mas Jesus me substituiu. Pastor Larissa. A cruz que era minha e sua, Jesus foi lá por nós. A cruz por causa dos meus pecados,
os seus pecados. Não, mas eu não mato, não roubo. Não, quantos pecados nós cometemos, não é? E agora, se você vai participar da ceia e você precisa colocar alguma coisa em ordem, agora é o momento. Abaixe a cabeça, feche os seus olhos. E o Espírito Santo sonda-nos nessa noite. Se tem algum caminho torto em nós, se tem algum caminho errado, nos mostra agora. Porque a tua palavra diz que é para o homem examinar e participar. Nos ajuda, Senhor, aquilo que está errado. Nós queremos te pedir perdão nessa noite. Naquilo que falhamos, naquilo que erramos, naquilo que omitimos, naquilo que pecamos. Nós queremos dizer, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. No nome de Jesus. Ainda de olhos fechados. Você tem algo para pedir perdão? Peça perdão agora. Esse é o momento. Paulo fala que há muitos fracos e doentes porque comem a ceia de qualquer forma. Não coma, não participe da ceia de qualquer forma. Se você precisa pedir perdão, peça perdão e participe. Decida se alinhar com a vontade de Deus. Decida acertar o que está torto. Esse é o momento. A Deus, obrigada por essa noite. Obrigada pelos nossos irmãos que estão aqui. Obrigada porque representamos o corpo de Cristo ao redor do mundo. Obrigada porque hoje, o primeiro dia da semana, nós nos reunimos na tua casa, Pai. Nós nos reunimos para celebrar que há um Cristo ressurreto que intercede por nós. Nós nos reunimos para celebrar a ceia em memória de Jesus até que Ele volte, porque Ele mesmo disse fazer isso em memória de mim até que eu retorne. Pai, nós pedimos que o Senhor purifique esses elementos, o suco e o pão, que eles sejam totalmente purificados pelo Senhor, que toda a consagração interior seja desfeita e que ao participarmos da ceia nós sejamos fortalecidos, nós sejamos, ó Deus, curados no físico e na alma, nós sejamos, ó Deus, reconciliados naquilo que estava errado, que nós sejamos, ó Deus, marcados pelo Teu Espírito de uma forma nova e maravilhosa. Amém. Vamos fazer uma coisa, eu vou pedir que vocês cheguem todos à frente, a gente faça um grande círculo aqui para participar da ceia, amém? Então vamos chegando igual a gente faz no domingo de manhã, vamos chegando. Se você vai participar da sua casa, separe seus alimentos, seu suco, seu pão, e vamos chegando para participar. O Senhor, um amor assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. Obrigado, Jesus, por esse momento que representa o que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado porque o Senhor tem nos unido aqui nessa igreja, pessoas de idades diferentes, lugares diferentes, históricos diferentes. O Senhor tem nos unido, o Senhor tem nos abençoado. Que esse momento sempre aconteça com a nossa participação e com a participação de outros. Pedimos por aqueles que estão viajando, por aqueles que não vão participar hoje, que em breve possam participar. Pedimos pela igreja tua espalhada ao redor do mundo, nossos irmãos também. Alguns estão em países
onde são tratados como se fossem lixos. E às vezes nem mesmo podem procurar comida para os seus filhos no lixo dos outros, só porque são cristãos. Abençoa, supre as necessidades deles e ensina-nos a sermos gratos pelo que temos e orarmos por eles e fazemos o que for possível. Purifica, ó Deus, esses elementos e que Ele nos alimente espiritualmente. Amém. Vamos comer juntos. Beba, seja agradecido. E que uma pessoa ore, por favor, quem sentir o desejo. Uma pessoa. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que durante essa semana a gente se lembre que o Senhor morreu no nosso lugar, que possamos entender o quanto fomos amados, que possamos entender o quanto o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Deus, que cada decisão dessa semana, Senhor, possamos refletir que o Senhor nos ama e que possamos corresponder a este amor, passando tempo contigo, orando, lendo a tua palavra, amando o próximo. Deus, livra-nos da religiosidade, porque nós queremos te amar de verdade.